Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Curiosidades da TV, aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube. Peço a você, como faço sempre, se você não tiver ainda clicado aqui em inscrever-se, inscreva-se e ative as notificações, fique por dentro aqui das novidades do canal, seja avisado quando nós postarmos um vídeo novo e também acompanhe os conteúdos em podcast, no Grupo Observatório, Google Podcasts, SoundCloud, enfim. Curiosidades da TV nesta semana. Aproveita a volta de Haja Coração, que ocorreu agora na última segunda-feira, dia 12, não é? Para falar de novelas que tiveram uma primeira versão e que depois, numa segunda, tiveram uma mudança no seu nome, né? Elas mudaram de nome no remake. É o caso de Haja Coração, que é uma releitura, uma nova versão, uma adaptação, enfim, de Sassaricando, novela de Silvia de Abreu, que está no ar no canal Viva agora, né? Desde o último dia 8 de setembro. Então as duas vão conviver aí, né? Haja Coração, provavelmente começando agora, ela vai terminar mais ou menos junto com Sassaricando, talvez um pouco antes, né? Até porque é uma edição especial, pode sofrer compactações, enfim, né? Essa novela que é escrita por Daniel Ortiz, inspirada em Sassaricando, né? Trocou o nome. E às vezes uma mudança de nome como essa, ela ocorre porque o título original, ele não faz mais tanto sentido para o público médio da segunda versão, né? E também porque de uma versão para outra, às vezes as novelas têm mudanças na tônica, mudanças na temática, né? No caso de Haja Coração, por exemplo, foi muito falado que, embora ainda se tratasse de uma comédia das sete, ela teria ampliado o seu teor romântico. Então, essa foi uma das justificativas dadas em 2016, quando se trocou o nome de Sassaricando para Haja Coração. Sassaricando é uma expressão que vem do começo dos anos 50, né? Fala sobre uma pessoa namoradeira, né? Que sassarica. E nos anos 80 estava um pouco datada, mas ainda fazia algum sentido para o público médio da ocasião, o que talvez em 2016 não fizesse. No entanto, em vendas internacionais, para quem conhecia Sassaricando, aproveitou-se esse gancho e o nome da novela foi Sassaricando, Haja Coração, né? Outros casos como esse nós vamos relembrar hoje. O primeiro deles já diz respeito à primeira novela diária que nós tivemos aqui em 1963, né? 2:54:99 Ocupado. Essa que é uma produção da TV Excelsior com texto de Dulce Santucci, a partir do original de Alberto Migré, né? Essa novela foi refeita. O mesmo original foi adaptado novamente, né, pela Rede Record em 1999 com um título totalmente diferente, Louca Paixão, né? E dá pra gente entender por quê, né? Apesar do valor histórico que existe em 2:54:99 Ocupado, esse era o número de telefone que ocasionava um engano que unia os personagens principais, que eram interpretados pela Glória Menezes e pelo Tarcísio Meira, né? E esse gancho foi, claro, reaproveitado com Karina Barum e Maurício Matar na segunda versão. Só que, além de não fazer mais muito sentido para aquele público do fim dos anos 90, a novela teve muitas outras adaptações e novos personagens, e achou-se por bem, até por uma honestidade, né, não usar o título da versão dos anos 60. A primeira novela diária da TV Tupi, em 1964, foi Alma Cigana, escrita por Ivani Ribeiro, a partir de um original de Manuel Muñoz Rico e dirigida por Geraldo Vietri. Essa novela era protagonizada por Ana Rosa, que interpretava a irmã Estela e uma cigana chamada Esmeralda. E que até certo ponto da narrativa a gente não sabe se são duas mulheres diferentes ou se são duas personalidades diferentes de uma mesma mulher, né? E quem desvenda esse mistério, até porque ele tem interesse nisso, né, é o Capitão Fernando, interpretado pelo Hamilton Fernandes, saudoso, né, já desde os próprios anos 60. Essa novela foi refeita pela mesma TV Tupi em 1971 com outro título, A Selvagem, né? E
a decisão de fazer essa nova versão na ocasião se deve ao fato de que na TV Globo a personagem da Glória Menezes na novela Irmãos Coragem, de Janete Claire, passava por uma situação um pouco semelhante, né? A Maria de Lara mudava completamente a personalidade para Diana e depois também surgiu a Márcia, e até certo ponto não se sabia, né, se eram duas, três mulheres diferentes ou se era uma que mudava de personalidade e aparecia como outra, enfim, né? E a TV Tupi aproveitou que já há alguns meses Irmãos Coragem estava no ar e resolveu aproveitar a onda com um remake de Alma Cigana, né? Ou uma nova adaptação do mesmo original, como queira, né? Em 1968, a TV Excelsior exibiu, de Ivani Ribeiro também, uma novela chamada O Terceiro Pecado, que era protagonizada por Gianfrancesco Guarnieri, Regina Duarte, Maria Isabel de Elisandra e Natália Timber. Nessa novela, Regina Duarte, ela não podia cometer esse terceiro pecado do título, né? Porque se ela cometesse, ela poderia morrer. Então, o enviado da morte se apaixona por ela, que é o Guarnieri, né? E tem que viver um dilema ali de, quem sabe, deixá-la morrer, não é? Ou mantê-la viva, mas ele não pode viver o amor por ela, porque ele é uma entidade, vamos dizer assim, sobrenatural. E a morte, por assim dizer, né? O anjo da morte era a Natália Timber. Essa novela, se você nos anos 80 já via novelas, era criança ou adolescente, talvez tenha feito você se lembrar de O Sexo dos Anjos, que a mesma Ivani Ribeiro escreveu para a TV Globo em 1989. Pois é, ela trocou o título porque O Terceiro Pecado achou-se por bem alterar, né? E outras novelas de Ivani Ribeiro que foram refeitas também mudaram os nomes, né? Enquanto Mulheres de Areia e A Viagem mantiveram esses títulos em novas versões, por outro lado, A Barba Azul, de 1974, virou em 85 na TV Globo A Gata Comeu, 11 anos depois da versão da TV Tupi, né? Porque a novela da TV Globo resolveu tirar uma pecha mais negativa e até certo ponto mais violenta também da personagem, a Jo Penteado, que era a Cristiane Torlone, né? Na primeira versão, ela tinha esse apelido de A Barba Azul, porque os seus noivos todos morriam, né? E ela não tinha se casado até então, já na casa de 30 anos, e não tinha conseguido se casar porque os rapazes morriam. Na novela das 6 da TV Globo, isso foi um pouco suavizado e eles não morriam, os noivos, né? Mas eles desfaziam os compromissos, né? A Jo desfazia os compromissos e acabava não se casando. Então, ao invés de A Barba Azul, ela foi apelidada de Lucrécia Borgia. A novela também tinha um tom mais convidativo ao público infantil nesse sentido, né? Embora todo um núcleo de crianças já existisse na versão original também, né? Outra novela de Ivani Ribeiro que foi refeita com outro título foi o original de 71 da TV Tupi, resgatado em 86 pela TV Globo, Nossa Filha Gabriela, que ganhou o nome de Hipertensão, né? Um nome infeliz até, né, para a novela. Se ela se chamasse Carina ou Caríssima, como chegou a ser cogitado antes de bater o martelo em Hipertensão, talvez funcionasse melhor, né? É uma novela que no original foi protagonizada por Eva Vilma como Gabriela e a Carina de Hipertensão foi Maria Zilda. E outra novela que trocou de nome no remake, também de Ivani Ribeiro, foi Camomila e Bem Me Quer, de 1972, que ao ser refeita na TV Globo ganhou o nome de Amor com Amor se Paga, né? O outro título também era bonito e fazia alusão a um chá que era servido pelo bondoso tio Romão, papel do Cláudio Correia e Castro, um chá de camomila e bem me quer para apaziguar os ânimos, né? Mas, devido aos muitos conflitos românticos, os desacertos e acertos dos casais da novela, trocou-se o nome primeiro para Mão de Vaca, a partir do protagonista, que era um grandíssimo pão duro, Nonô Correia, né? Papel do Ari Fontoura,
E depois de Mão de Vaca, o título final acabou sendo Amor com Amor se Paga. Outras novelas cujas segundas versões alteraram o nome original foram, entre casos variados que existem, Escalada, de Lauro César Muniz, de 1975, na TV Globo, que voltou com uma nova roupagem, deslocada no tempo, mas mantendo a mesma estrutura, a mesma proposta da grande trajetória por décadas na vida de um mesmo homem, o Antônio, que era o Gabriel Braga Nunes, ela ganhou o título de Cidadão Brasileiro, numa releitura feita pelo mesmo autor, Lauro César Muniz, para a Record TV. E Jerônimo, o herói do sertão, que vinha das suas aventuras no rádio e que depois foram transpostas pela TV Tupi em 1972, voltaram a ganhar as telas no SBT em 1984, mas aí o nome da nova novela era apenas Jerônimo, sem o herói do sertão. Esses são alguns casos de novelas que, ao serem refeitas, trocaram de nome ou suprimiram parte do nome, que é o caso agora de Haja Coração, que vamos rever na edição especial da faixa das 7 da TV Globo. E Curiosidades da TV volta na próxima semana. Conto com a audiência de vocês, pela qual todos agradecemos. Obrigado pela audiência, por estarem conosco aqui sempre nos nossos vídeos do Observatório da TV. Comentem aqui, deixem as suas sugestões. E na próxima semana nós estamos de volta para um novo encontro. Tchau, tchau.